Boa noite, gente, amados e amadas em Cristo Jesus. Glória ao Senhor nosso Deus, que pela sua misericórdia, seu amor, sua graça, nos permitiu viver mais um dia. E mais uma vez estamos aqui para meditar na santa palavra do Senhor nosso Deus. Amém. Aleluia. Vamos falar com Deus. Vamos pedir a Ele a sua luz, porque sem Ele nada podemos fazer. Senhor nosso Deus, amado e todo-poderoso, Senhor, neste momento me ponho na Tua presença, meu Pai, e peço, meu Pai, que faça fluir, meu Pai, na minha boca a Tua palavra. Senhor, que o Senhor ponha, meu Pai, nessa ministração a Tua unção, para os corações dela chegarem e eles sejam edificados. Onde chegar, meu Deus, essa meditação, esse estudo da Tua palavra, as pessoas sejam edificadas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E assim deixa, meu Pai, tudo aquilo que é errado, meu Deus, para seguir em santidade, estarem preparados para o dia da volta do Senhor, para subirem para a eterna glória contigo, ó Deus. Aleluia. Amém. Então, gente, eu faço essa live a partir das 20 horas, às terças-feiras, no meu perfil Facebook, e depois eu compartilho no Facebook, é Adelino de Souza Lima. Depois eu compartilho no meu canal no YouTube. O meu canal no YouTube se chama Canal Santifica a Vida. Canal Santifica a Vida. Amém? E você que vai participar pelo YouTube, então já clica no joinha aí, clica no joinha, né? Se inscreve no canal, clica no inscrever-se. Clique no sininho e depois você compartilhe no Facebook, compartilhe no YouTube, para a edificação de outras pessoas que talvez não estão bem no caminho reto e por isso estão no caminho de perder a glória eterna. E você pode ser um instrumento de Deus enviando essa palavra para essas pessoas, né? Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, o nosso estudo de hoje, o nome é Cuidado com o que sai de nossas bocas. Cuidemos do que sai de nossas bocas, amém? Então hoje eu vou usar vários versículos e você que não está acostumado, talvez não dê tempo você encontrar na sua Bíblia, né? Eu creio que você já tem uma Bíblia, pega lá a sua Bíblia de papel se você tem. Se você não tem uma Bíblia, você pode usar depois, em hora que você for procurar de novo, né? Porque é aconselhável você ver de novo e você achar as passagens bíblicas no Google. É só você digitar o nome do livro, por exemplo, Efésios. Você digita Efésios 4, 2.29, vai sair esse primeiro versículo que eu vou ler. E assim sucessivamente as outras passagens bíblicas, né? Então, mas se você vai usar a Bíblia, né? A Bíblia é papel, então você deve procurar no índice, se você não está acostumado. A Bíblia divide-se em Velho e Novo Testamento, né? Esse livro, Efésios, é no Novo Testamento. Então, quando você procura o nome do livro no índice, normalmente tem o índice do Velho e o índice do Novo Testamento. Quando você procura no índice, você acha a página, é a página do capítulo 1, né? E há números no tamanho e números menores. O número de tamanho maior no começo do primeiro parágrafo é o número do capítulo. E os númerozinhos pequenos são os números dos versículos. Então, nesse caso aqui, que nós vamos começar em Efésios, capítulo 4, versículo 29, né? Você acha o capítulo 1, vai ao capítulo 4, depois vai até o versículo 29. Bom, mas então vamos ler, porque o tempo não espera. Amém? Então a palavra do Senhor nos diz aqui em Efésios, o livro de Efésios, ou carta aos Efésios, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então veja só, essa carta, o apóstolo Paulo, né, escreveu para os nossos irmãos da igreja de Éfeso.
um lugar chamado Éfeso. Então existia a igreja dos apóstolos lá, né? Então ele enviou essa carta edificante para evangelização, né? Então não saia da vossa boca palavra torpe, e sim a que unicamente foi boa para a edificação conforme a necessidade. Bom, agora outro, também no Novo Testamento, Colossenses capítulo 3, versículo 8. Mas agora deixai também vós todas essas coisas, a ira, a cólera, a malícia, a calúnia, a palavra torpe da vossa boca, né? Calúnia é maledicência. Então a palavra está dizendo para nós, né? Para quem por acaso ainda está, né, nesse hábito, nesse costume, né? De sair da boca palavras torpes e maledicência, calúnia a outras pessoas. Então a palavra está dizendo que não saia isso. Então você já se converteu, entregou sua vida ao Senhor. Então a palavra está dizendo que é para você deixar de fazer isso, para você não usar mais palavras torpes. Também maledicência, calúnia contra outras pessoas. E muitas vezes é perigoso a gente, no momento da ira, falar coisas que não deve, né? E depois se arrepende, não dá para voltar atrás, né? A palavra diz que tem coisas que não voltam atrás, né? A palavra lançada ao vento, né? E a flecha do valente depois que ele solta do arco, né? Então a gente tem que ter cuidado com a ira, né? Para que no momento da ira a gente não use de malícia, falando coisas más, né? A gente não faça calúnia e não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, né? É muito perigoso, principalmente quem já tem o hábito, né? Muitas vezes acaba falando essas coisas na presença de outras pessoas, né? E acaba faltando com respeito com pessoas, às vezes até autoridades, e depois, às vezes, tem que sofrer as consequências, né? Mas o que significa a palavra torpe? O que significa a palavra torpe? Então, palavra torpe impudica, são palavras infames, comportamento vergonhoso quando a pessoa fala certas palavras, né? São palavras obscenas, indecentes, né? Então isso são palavras torpes, palavras indecentes, né? Palavras sórdidas, frívolas, né? Então a palavra diz que a gente vai dar conta de toda a palavra frívola, isto é, torpe, sórdida, que sair da nossa boca, né? Então, nós que já estamos em Cristo temos que ter cuidado com isso, que a palavra aqui está exortando aos crentes para não fazer mais isso. E se alguém que ainda não é crente vai receber essa palavra, então você já fica sabendo que é pecado você falar palavras torpes, né? Impurezas, né? E também maledicências, calúnias, né? Então, a palavra diz, né, em Mateus, palavra do Senhor Jesus, né? Está em Mateus capítulo 2, versículo 36. Diga-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens darão conta dela no dia do juízo. Então veja só, quer dizer que as pessoas falam, né, palavras torpes, né? As palavras de calúnia, né? De maledicência, de maldade contra outras pessoas, ou às vezes porque as pessoas sentem um gosto, um prazer estúpido de ficar falando palavras torpes, né? Os chamados palavrões, né? Palavras imundas, né? Então, até se diz, né? Das pessoas que têm esse hábito, ou que pelo menos de vez em quando falam isso, a gente chama de boca suja, né? Agora, se você quer ter a sua alma limpa, então você não pode ter a boca suja, ou uma coisa ou outra, né? Porque a palavra diz em Hebreus capítulo 2, versículo 14, que sem santificação ninguém verá Deus, isto é, sem santificação nós não poderíamos ser salvos.
E nós não poderemos estar santificando a nossa vida, saindo das nossas bocas calúnias e maledicências e palavras torpes, né? E más conversações, né? Então a palavra ainda nos diz, né, que em vez disso é para a gente falar coisas, né, que transmita a graça aos que ouvem, quer dizer, palavras que façam bem a quem ouve, né? Palavras que edifiquem, façam o bem aos que ouvirem, né? Então, também a palavra nos diz em Efésios, capítulo 5. Capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 1, vamos até o 11. Amém? Então a palavra diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ora, aqui nós temos que ser imitadores de Deus no sentido de fazer a obra de Deus. Mas nesse caso aqui, a palavra está dizendo para nós sermos imitadores de Deus na santificação, no modo de vida, no estilo de viver com as outras pessoas, né? E às vezes até mesmo sozinho, porque se você fala um palavrão sozinho, de repente não tem outras pessoas, mas tem Deus. Onde quer que a gente seja, Deus está. Então nós temos que procurar ser imitadores de Deus como filhos amados, né? Em santificação, né? Então a palavra ainda diz, continuando, né? E andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, né? Então, se nós temos amor a nós mesmos e amor ao próximo, então a gente não pode, a gente tem que se apartar das palavras torpes, a gente tem que passar a ter cuidado com o que sai das nossas bocas, né? Nós temos que ter cuidado com os que saem das nossas bocas, para que possamos estar em amor, andando em amor como Cristo andou, né? E agora tem aqui no versículo seguinte, tem outras coisas. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Aqui no caso, né? Então, não convém que os santos, os que se santificam para Deus, né, pratiquem a impureza de modo nenhum. E uma das formas de praticar a impureza é falando palavras torpes, palavrões, né? Piadas indecentes, piadas imundas, né? Então a palavra nos diz que não convém, né, aos santos o uso a prática da impureza. Continuando, no versículo 5, né? No versículo 5, então diz: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso quer dizer corrompido, né? Devasso quer dizer corrompido, corrupto, cínico, pervertido, depravado, né? Então a palavra diz diz aqui, porque vós bem sabeis isso, que nenhum devasso, isto é, nenhum corrompido, cínico, pervertido, depravado, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, quem quiser se santificar para poder entrar no reino de Deus, para poder ser salvo, então nós não podemos ter esse tipo de coisa, nós não podemos ser devassos, isto é, corrompidos, pervertidos, né? Boca suja, né? Depravados no uso da língua, né? E não podemos ser impuros, né? Amém? Continuando, versículo 6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas virá a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, não se deixe enganar, né? E não entre nessa conversa que todo mundo faz, não tem problema nenhum. Tem problema sim. Você perde, como nós vimos aqui nos versículos anteriores, você perde a salvação. Você perde a salvação, né? Então, e a palavra diz, voltando ao mesmo versículo: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Então, quem quer santificar a sua vida para Deus, quem quer ser uma pessoa decente, né? Uma pessoa decente, uma pessoa honrada, digna de honra,
Então diz aqui, ó, portanto não sejais esses companheiros. Então, se você quer santificar, você não pode ser companheiro dos devassos, né? Dos impuros, dos que gostam de piadas torpes, palavras torpes, né? A palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então nós temos que nos livrar dela. Depende, tem muitos pais que têm o hábito de falar palavras torpes, palavrões na frente dos filhos, até na frente das filhas. Então, olha, é aconselhável você parar com isso, porque a palavra diz que a ira de Deus vem sobre os filhos de desobediência. Então, não use de palavras torpes de jeito nenhum, e principalmente na frente de crianças, de adolescentes. Você é homem, olha como você fala na frente de outras pessoas, né? Então tenha cuidado, respeite a mulher decente como sendo uma mulher decente, né? Não confunda também a mulher honrada, a mulher decente, principalmente as que santificam as filhas de Deus. Não confunda com as mulheres perdidas que vivem no meio dos perdidos, que elas também falam palavrões, se encharcando de bebidas. Então não confunda. Cuidado com o que como você usa a boca e onde você usa a boca, né? Então a palavra diz para nós, para os convertidos, né? Portanto, não sejais esses companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Ora, se você quer ser crente, você quer ser salvo, você quer ser de Jesus, você quer ser cristão, então, no outro tempo você era treva, então agora você tem que ser luz, você tem que falar coisas que sejam benéficas para as pessoas, né? Inclusive, principalmente, quanto ao trato espiritual, né? Que convém o cuidado para que a pessoa tenha salvação, né? E continuando a palavra, né? Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, em justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, né? Então, nós aprovamos as conversas que, além de serem edificantes a outras pessoas, são agradáveis ao Senhor, amém? E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai. Quer dizer, essa prática de falar palavrões, palavras indecorosas, de procedimentos indecentes, né? Isso são obras infrutuosas das trevas, né? Então nós não devemos compactuar com elas, nós não devemos achar graça. Apesar de não falarmos, nós não podemos compactuar, né? A palavra diz que é para a gente não ser cúmplice, mas pelo contrário, condenar esses comportamentos, né? Agora, em Romanos, capítulo 12, versículo 14, diz, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoe. Então quer dizer que também da nossa boca não pode sair maldição, nem mesmo para os que nos perseguem, né? Não pode sair. De repente, muitas horas, a pessoa na hora da ira fala, poxa, maldito, maldita, tomara que morra, eu quero que morra. Tomara que o caminhão passe por cima, tomara que isso, tomara que aquilo. Então, a pessoa está amaldiçoando. Então, cuidado, porque a palavra diz que é para não amaldiçoar, pelo contrário, é para abençoar, mesmo aqueles que nos perseguem. Amém? Agora, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ora, se você já se converteu, você reconheceu, confessou o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, né? Passou pelo batismo nas águas, de repente até fala em línguas, né? E coisa tal, prega a palavra, isso e aquilo. Bom, mas se essas coisas velhas não passaram ainda, você ainda está apegado a essas coisas velhas, a conversação torpe, a maledicência, né? As más conversações, então você precisa examinar a si mesmo, né? Veja se você realmente está em Cristo, né? Veja se você realmente está em Cristo, porque se você realmente não estiver em Cristo,
você poderá ficar no dia da volta dele, né? Porque assim é, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então a nova criatura já não tem boca suja, a nova criatura já não tem aquele prazer de falar, nem de ouvir palavrões, e nem de piadas sujas, né? E nem calúnias, né? Nem calúnias e nem maldições contra outras pessoas, né? Então, se você vê alguém amaldiçoar outra pessoa, você fala esse versículo para ela, que Deus diz para não amaldiçoar, abençoar. Agora, para terminar, né? Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha, se nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, isso implica que há condenação para os que não estão em Cristo Jesus. Se você não está em Cristo Jesus, se você não se converteu ainda, de repente até você frequenta a igreja, católica, sei lá, vai na missa, vai no culto, isso e aquilo, faz promessas, faz um monte de coisa, né? Mas ainda anda segundo a carne, né? Quer dizer, ainda você dá vazão à carne, a essa natureza humana, a vontade de fazer o mal, a vontade de falar o que não deve, a vontade de soltar a língua para o mal, né? De amaldiçoar, de falar palavrões, de falar piadas indecentes, de ser boca suja, né? Então, ainda há condenação para você. Se você morrer nesse estado, sem se arrepender disso e parar com isso, você morre em condenação, né? Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ora, se você está em Cristo Jesus, você tem que estar se deixando lavar todos os dias, se limpar, se lavar pela divina palavra, né? E ir tirando essas coisas. Como a palavra diz que é para nós nos livrarmos de toda a palavra torpe das nossas bocas. Então nós temos que estar nos cuidando, né? E não andar mais, deixando de andar segundo a carne, né? Quer dizer, fazendo tudo que a nossa natureza humana manda, né? E não o que a palavra manda, né? Mas então nós devemos andar segundo o Espírito, né? Isto é, nós devemos andar segundo o Espírito Santo nos indica para nós andarmos em santidade cada dia mais, a cada momento, em novidade de vida. Amém? Glória a Deus. Então, o sacrifício tremendo do Senhor Jesus foi para que todo pecador seja salvo. A palavra diz que a vontade de Deus é que todo pecador se salve, que nenhum se perca. Mas, infelizmente, muitos se perderão porque não dão valor à palavra de Deus ou não dão valor ao sacrifício do Senhor Jesus, que foi o sacrifício para a salvação de todo o que crê. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, procure uma igreja que ensina a palavra e se converta ao Senhor. Deixe as palavras torpes da vossa boca, santifique a tua vida, para que possas, no dia da volta do Senhor, você ver o reino dos céus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor bendito, todo-poderoso, obrigado pelo privilégio, Senhor, de estudarmos a tua divina palavra. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, o dom da vida. Obrigado, Senhor, pela nossa redenção. Obrigado, Senhor, porque deixaste para nós a tua igreja, a tua palavra e o teu Espírito, Senhor, para nos ajudar nessa difícil tarefa, meu Pai, essa difícil missão de viver em todo o tempo as nossas vestes brancas alvas, aguardando a volta do Senhor, e para que sejamos encontrados na volta do Senhor irrepreensíveis, santos e irrepreensíveis. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoa todas as almas que ouvirem esse estudo, meu Pai, que sejam edificadas pela tua palavra e que se santifiquem. Graças a Deus. Amém. A paz do Senhor esteja com todos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos dizem amém. Glória a Deus. Se Deus permitir, na próxima terça-feira, a partir das 20 horas, no Facebook, tem mais.
E se eu conseguir compartilhar no YouTube, a partir depois da 20:45, 21, está no canal Santifica a Vida no YouTube. Amém? Deus abençoe. Não deixe de compartilhar e de dar o clique.